Amados irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, dentro da oitava de Páscoa. Vamos meditarmos a palavra de hoje para mantermos esse espírito de alegria, esse espírito de esperança, de ressurreição, de vida que brota da Páscoa de Cristo. No Evangelho segundo São João. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Então esta é a terceira aparição do Senhor ressuscitado aos discípulos, que se dá às margens do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, que é o mesmo. E essa aparição é muito importante porque todos os evangelistas narram o mesmo. Jesus apareceu aos discípulos na Galileia, porque o próprio Jesus tinha dito antes da sua morte: Eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vos precederei na Galileia. Lá vocês vão me ver novamente ressuscitado. E essa aparição se deu bem às margens do mar ali, onde tem o lugar que nós chamamos o Primado de Pedro. Tem aquela capela e aquela grande pedra ali, onde se chama Mensa Christi. É a mesa de Cristo, onde Jesus assou pão e peixe e deu de comer aos seus discípulos. E ali ele vai confirmar o ministério de Pedro como Papa, como aquele que cuida do rebanho, que apacenta o rebanho de Cristo, que preside a igreja na caridade, que é sinal de comunhão e de unidade para toda a humanidade. É fantástica essa aparição ali. E bem na Galileia, porque a Galileia foi escolhida por Jesus, foi ali que ele passou a maior parte do seu ministério, da sua vida pública, foi na Galileia. Os milagres quase todos ali, o anúncio do reino. Jesus fez uma grande obra na Galileia, porque os profetas diziam da Galileia: Galileia dos pagãos, o povo que jazia nas trevas, na sombra da morte, viu uma grande luz. Então a Galileia foi escolhida para Jesus começar o seu ministério. E a Galileia é a imagem então desse anúncio, da missão da igreja. Que a igreja tem que ir a todo mundo, onde os homens estão nas trevas, na sombra da morte, onde está a ovelha perdida, ali se tem que ir levar o reino de Deus,
a luz, o anúncio do querigma, do evangelho, da boa nova, da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre as trevas, sobre o mal. Então ali Jesus aparece ressuscitado. E diz para os discípulos: joguem a rede, vão apanhar muitos peixes. E agora jogam com confiança e arrastam 153 grandes peixes. É o símbolo da evangelização, porque tem muita gente submetida, afogado aí nas águas da morte, porque as águas do mar é a imagem da morte. Quanta gente na morte, na tristeza, no pecado, nos vícios, nas escravidões, numa vida vazia, sem esperança, sem alegria, sem ressurreição. Então Jesus ali aparece ressuscitado para encorajar os discípulos para irem para a missão, para resgatar as pessoas da morte. Atracando-se, porque ele quer mostrar que onde se anuncia o evangelho, que na Galileia, qualquer Galileia, ali o Senhor ressuscitado se faz presente. E quem escuta o evangelho, a boa nova, e acolhe, sai da morte, consegue vencer a morte, consegue vencer o pecado, consegue viver uma vida nova. Então, irmãos, alegria. O Senhor nos ama, por isso nos dá essa palavra, para não ficarmos aí na morte, na tristeza, na angústia, no medo, mas para de verdade estarmos alegres, contentes, porque é Páscoa. O Senhor verdadeiramente ressuscitou e apareceu ressuscitado aos discípulos. E também ele prometeu que ele vai estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ninguém se desespere. O Senhor te ama de verdade e quer ser o teu alimento de vida eterna. Assim como ele alimentou os discípulos, ele também quer nos alimentar com a sua palavra, com o seu corpo, com o seu sangue, para que nós tenhamos a vida de ressuscitado dentro de nós, que não nos deixa morrer, porque podem vir os problemas, as dificuldades da vida, mas se temos o Espírito do ressuscitado, a gente não morre, a gente permanece de pé. E se cai, o Senhor também nos estende a mão para nos levantar, para não nos deixar afogados aí na morte, nas águas da morte, mas para estarmos de pé, testemunhando que realmente Ele é o Senhor, dos vivos e dos mortos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.